a nossa aula. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todos e todas. A gente começa a aula de hoje conversando com vocês sobre o início de tudo, né? O princípio da arte, a arte rupestre. A primeira vez que o homem pensou em fazer uma imagem criada por ele mesmo no fundo de uma caverna, e essa imagem ensinou a outros homens, embora eles vissem tudo de maneira limitada, primitiva, como se toda uma carga de visão divina estivesse imposta sobre a visão do homem, ou de uma força que estaria fora dele mesmo, né? Ele era capaz de produzir arte, e essa arte a gente chama de arte rupestre, mas ela está espalhada em vários pontos do planeta, e recentemente descobriram o que vem sendo chamada de Capela Sistina da arte rupestre, porque é uma caverna que se localiza dentro da floresta amazônica e na região da Colômbia, e ela demonstra que vários dos animais que a gente imagina estivessem presentes apenas no continente africano, já habitavam as Américas, sobretudo a América do Sul. Então, é por essa descoberta, inspirados por essa descoberta, que a gente vai conversar na aula de hoje sobre o que é arte, tendo a arte rupestre como nosso norte, pensar em arte não apenas no continente africano, mas arte rupestre também presente no continente sul-americano, e, sobretudo, no Brasil, na Serra da Capivara, né? A gente tem alguns sítios arqueológicos por aqui, e vocês já devem ter bastante ouvido falar sobre eles, mas a gente reforça um pouco essa noção de o que é arte, pensando na arte da pré-história, tá certo? Então, eu vou pedir licença a vocês para compartilhar a tela e apresentar a partir de agora a nossa aula que fala sobre o que é arte. Eu vou buscar uma tela inteira aqui para vocês e a gente vai começar a conversar sobre essa forma tão importante de comunicação que nos reúne a todos desde muito antes da internet, e que é exatamente uma expressão que nos libertou da condição de insignificância diante de, por exemplo, um mastodonte, né? Ou mesmo uma preguiça gigante, e elas existiram, creia. Então, vamos à nossa apresentação. Assim que a tela aparecer aqui, vocês estarão com essas transparências dispostas, e a gente vai poder, então, acompanhar. Deixa eu ver se eu já estou compartilhando a tela, sim. Então, vamos lá. Vamos do princípio de tudo. Vejam como é ampla a existência dessa arte, né, que envolve o gesto humano. Então, como vocês já sabem, a gente conversa sobre o universo das artes numa perspectiva da arte brasileira ou da cultura brasileira, do ponto de vista do que somos nós, porque é preciso conhecer a si mesmo para conhecer o mundo, isso vocês já sabem. Então, o que é arte? No universo das artes brasileiras, a gente vai estar dialogando com conceitos de Ariano Suassuna, conceito tradicional da arte, que é essa expressão do humano, ou seja, é preciso um ser humano para fazer arte, uma visão que passa por Ariano Suassuna, Ortega y Gasset, que traz também a ideia de que arte é tudo aquilo que atravessa o cerco das muralhas, porque existe toda uma análise científica que comprova a originalidade, o gesto antropológico, o valor histórico, sociológico de determinado material, e também é avaliado pela crítica e fica ainda permanentemente figurando dentro do que a gente chama de fronteiras da beleza. A natureza e seus aspectos têm bastante influência nesse nosso roteiro, também o gesto político, o gesto pragmático, científico, é sempre uma visão da forma, quando não, uma visão do conceito e da imanência.
Aqui a gente vai atravessar a partir da forma, uma vez que a gente está falando de arte rupestre, e ela traz não apenas a representação figurativa, né, mais simbólica desses seres animados, né, de seres vivos, e vamos chegar então na culminância do desenho. Então, o que é arte, né? Para Ariano Suassuna Ortega Gasset, onde houver um ser humano, haverá arte. Essa é a ponte principal de nossa análise. Eu tenho a natureza, mas eu tenho aquilo que é feito pelo homem, né? Eu tenho aquilo que o homem fabrica por ele mesmo a partir do que ele extrai da natureza. Por mais que esse gesto seja um gesto naturalista, de reprodução, ou de imanência, de cópia, de imitação, e não de recriação absoluta, né, de refazer essa matéria de todo da sua forma inicial, existe sempre uma criação que é feita pela mão humana, pela máquina que o homem inventou, pela ideia, pelo desenho que o homem criou. Então, é isso que a gente vai compreender aqui. Existe a obra de Deus e a obra da humanidade. Então, o conceito de arte que passa pelo gesto do humano, certo? É isso que a gente está estudando aqui. Esse é o nosso momento arte na pré-história, para compreender que realmente isso nos diferenciou, nos distanciou dos outros animais pelo gesto da racionalidade, da representatividade, e é esse gesto artístico da representação, do logos, não somente da fala, né, que a gente sabe, existem outros sistemas de comunicação entre algumas classes animais, né, entre algumas famílias, baleias, golfinhos. É claro que os animais também se comunicam, mas eles não criaram códigos, eles não criaram um sistema simbólico, sintaxe, com sintaxe e tudo mais. Então, esse gesto do ser humano é que vai fazer ele se distanciar dos demais animais, se colocar numa situação de ser o único ser vivo com racionalidade, e a arte é uma comprovação de que, de fato, ele seria o único capaz de colocar essas pistas no caminho dos seus descendentes, não apenas na sua configuração genética, mas também no mundo exterior. A gente sabe que o gesto da arte é um gesto também racionalizado, apesar de todo o sentimento que envolve, toda a estesia que envolve, porque essas pistas são deixadas nas paredes, essas pistas são deixadas, são rastros que vão ser deixados. É claro, como diz o Gilles Deleuze, existe um rastro deixado também, não só geneticamente, por outros animais, mas não como no gesto humano. Não é? Essa memória que vai reconectar essa ação racional, que vai imprimir um livro, que vai deixar um livro, construir uma casa, erguer um templo, construir estradas, esse gesto ele é exclusivamente humano e racional. Então, aqui a gente vai mergulhar um pouco agora nessa arte rupestre, essa arte encontrada desde a pré-história, trazendo essa novidade, né, de um acervo enorme, incalculável, quer dizer, eles vão chegar a um número depois, mas de inúmeros fósseis que ainda não se pode identificar, de mastodontes, de preguiças, de outros animais, dinossauros e outros animais que estariam no continente sul-americano. Aqui a gente vai falar sobre essa herança no continente sul-africano, mas sobretudo da arte rupestre, o desenho nas paredes. Então, a gente tem aqui em Tweefontein, na Namíbia, né, e no Parque Tesali, e alguns registros, não somente dos homens dançando, convivendo ali com a sua pecuária, como também esse registro da girafa, do leão. E como há muito nós olhamos os animais, observamos a natureza, passamos a reproduzir, como vocês podem ver aqui, lindo, né, esse do Parque Tassili, como essa reprodução, ela traz uma fidelidade mesmo para uma arte rupestre, e a gente consegue sentir o ambiente onde esses homens celebravam o fim da fome da sua tribo,
e a domesticação desses animais, né, essa possibilidade de sobreviver às intempéries do tempo, certo? E esse gesto, a gente olha agora, então, um pouco mais de perto, né, esses achados pré-históricos que datam de 25 mil anos antes de Cristo, né, mostra aqui a possibilidade do homem de deixar um registro, catalogar, desde o javali ao leão, a girafa, a outros animais, né? Então, a gente vê ali também algumas outras espécies, né? Além dessas mais reconhecíveis, mas onde ele vai catalogando essa convivência com animais e vai testemunhando para a geração posterior tudo aquilo que ele encontrou pelo caminho, né? E ele deixa esse rastro para a posteridade. Então, isso tudo ainda no continente africano. Eu tenho aqui uma reprodução também da arte que é feita em cerâmica e que tem uma forte representatividade dessa arte africana, como também em bronze, ou seja, uma utilização de outros materiais, e aqui a própria representação do rosto humano, né? É uma belíssima escultura, uma belíssima máscara que vem da Nigéria, do homem de bronze, provavelmente um homem líder da sua tribo, e também essa configuração de adereços, né, que vão denotar uma força, uma representatividade. As mulheres da Tailândia que levam esse adereço no pescoço, que são chamadas de mulheres girafas, elas têm uma importância na tribo, né? E por isso que elas vão usando esses anéis que representam seus laços, às vezes matrimoniais, às vezes afetivos, né, de hereditariedade com a tribo. Então, elas também usam mantos coloridos, até hoje essa cultura tem eco, né, reverbera na atualidade, e aí vocês podem ver os adereços nos pescoços, né, delas. Dizem que se esses adereços forem retirados, elas vão crescendo com isso. Então, desde a idade mais pueril, que esses adereços são inseridos ao redor do pescoço, e até a formação do corpo passa a ser moldada, né, em função da presença do adereço. Nós vamos voltar à arte das cavernas. A gente tem aqui na Argentina, então muito próximo de onde foi descoberto esse novo sítio arqueológico, que está sendo chamado de Capela Sistina, né, da pré-história, da arte rupestre, na Colômbia. Esse aqui vem da Argentina, é a chamada Cueva de las Manos, e representa um sítio importante da arte na América, ou nas Américas, né? Tem um pequeno equívoco aqui. Nas Américas, e aqui tem uma outra imagem dessa mesma localidade, né? Onde há um registro dos animais, há um registro de toda a fauna, né, que existe no local, mas também se preocuparam com a técnica do sopro, do pigmento ao redor da mão, de registrar a própria mão dos artistas, ou seja, deixou para a gente aí esse registro histórico, arqueológico importante, né, do que representava a mão que estava criando o desenho, que estava reproduzindo o animal. Então, a Cova de las Manos são mais de 800 mãos, eu acredito, se não me falha a memória, e aí a gente fica com esse registro do que era a arte na pré-história, até a gente chegar à famosa teoria platônica, né, inspirada em ideias de Sócrates, a ideia de uma arte que estava vinculada à memória, ao lugar do divino. A ideia da forma vai passar a existir em Aristóteles, com um pensamento que diferencia a gente desse homem primitivo e coloca o homem na versão de uma racionalidade da engenharia, um homem que agora não vive mais nas cavernas, mas ele constrói o seu próprio templo, ele ergue as suas próprias pilastras, ele usa a pedra para uma construção própria, ou seja, ele se liberta do gesto
de dependência da natureza, e passa a ser ele mesmo o criador de uma arquitetura, de uma engenharia, dotado de uma inteligência capaz de dissociá-lo desse lugar onde ele via apenas o ambiente e utilizava dele. Talvez no gesto de figurar a própria mão, o homem já estivesse afirmando essa capacidade de se desvincular da natureza, porque é como se na arte ele estivesse ali representando a sua própria capacidade de erguer o mundo com as próprias mãos. Então, acho essa caverna muito simbólica para registrar uma imagem e uma sensação dessa transposição de um período pré-histórico para um período clássico. Ela data não de 25 mil anos, não de 50 mil anos antes de Cristo, mas ela é muito mais recente, né? A gente já está se aproximando aí de um mundo, são 7.500 anos antes de Cristo, então a gente já começa a se aproximar de uma escrita cuneiforme, de uma proto-escrita, sobretudo, né, de uma proto-escrita, alguma coisa que vai nos levar a pensar em códigos, a criar a matemática, a criar os símbolos e a pensar alfabetos. Então, dessa arte na pré-história, trazendo um pouco aqui para as Américas, né, saindo do continente africano para as Américas, como a gente viu na Patagônia, na Argentina. Agora vamos ver no cenário brasileiro, a gente tem o sítio arqueológico do Piauí, e esse sítio arqueológico que a gente conhece como Serra da Capivara tem a representação humana em vários desenhos. Então, não são somente os veados, lagartos, girafas, não são apenas os animais, né? A fauna que ele representa. A gente tem ainda a representação humana muito forte, além da capivara, né? Existe uma certa adoração a esse animal, e aí por isso chama Serra da Capivara. A gente vê em vários desenhos, né? A gente sabe que esse homem tinha uma visão do divino muito maior, ele era suscetível às tempestades, aos maremotos, aos animais maiores que eles, né? Então, milhares foram mortos, pisoteados por dinossauros, milhares foram mortos por desastres da natureza, né? Naturais, então, por fenômenos naturais. Então, esse homem começa a tentar acreditar numa força divina que vai reuni-lo através do gesto da sobrevivência. Então, ele vai se aproximar de animais que serão capazes de manter a sua subsistência. Ao mesmo tempo, quando o desenho é como se tivessem uma reverência de gratidão, então há um gesto de reunir aquele animal morto, aquela presa que serviu à sustentabilidade, né, à sustentação da vida na aldeia, nessas pequenas comunidades que começam a se formar ao redor de cavernas, ao redor de construções ainda muito primitivamente, de uma sociedade ainda muito primitiva, né? Até que a gente chega às cidades. A gente sabe que, claro, esse pensamento, enquanto registro, será feito nesse núcleo eurocêntrico que a gente conhece como Grécia, que a gente conhece como Roma, que a gente conhece como Europa, sobretudo Europa Central. Mas a gente sabe também que, ao mesmo tempo, esses gestos de outros povos primitivos, embora não recorressem à ideia... Na China já havia o papiro, 3.000 anos antes de Cristo, então, embora esse gesto esteja pregado na parede, esse homem primitivo das Américas, ele também tinha a sua capacidade de registro e de deixar seus rastros, né? Então, na Serra da Capivara, a gente vê essa adoração aos animais que davam essa sustentabilidade. Esse aqui é um desenho enigmático, né? Mas que muita gente traduz como beijo, e é bem provável que seja realmente essa representação, a descoberta do beijo. O Parque da Capivara é um dos maiores, né, na América, fica no Brasil, e a gente sabe que no Nordeste, né, então a gente tem aqui a honra de ter essas gravuras que vão sendo reproduzidas, ó, aqui em paredes
como se eles criassem um movimento, mesmo cinematográfico, né, para entender o que é que eles faziam, né? Eles dançavam, eles caçavam, eles procriavam, eles assim, domesticavam os animais, eles usavam fogo, e essa arte importante, ela já é catalogada, né? Mostra uma enorme diversidade da fauna na África e na pré-história, mas também na América, né? Esse especificamente é um catálogo africano, do solo africano, a gente tem baleias, a gente tem javalis, a gente tem hipopótamos, a gente tem homens altíssimos, né, com as pernas longuíssimas, como você pode ver aí, homens que caçavam, homens que dançavam, que usavam o arco e flecha, outras formas, as mãos reproduzidas, como a gente viu ali, o camelo também, o orangotango, enfim, uma infinidade de tamanduás, né? Homens cavalgando, novamente homens de pernas gigantes, né? Homens de alturas assim superiores em relação à média dos homens. Então, só para retomar aqui, a gente tem a imagem do rinoceronte na Nigéria, a gente tem de um animal bovino em Mali, a gente tem do elefante na Saara, a gente tem a imagem da gazela na Nigéria. Então, o rinoceronte e a gazela na Nigéria que ficaram famosos. Também outra é a mulher branca, ela tem, provavelmente podia ser uma mulher albina, ou metade da pele tinha sofrido o que a gente chama hoje de mutação, que é o chamado vitiligo, né, que a pele vai ficando branca, mas essa mulher era metade negra, metade branca. E ela tinha admiradores, né, como a gente pode ver, ela era cultuada, celebrada aqui, como é possível ver na imagem. Então, a pele dela destoava e a gente até entende uma relação interessante, né, com relação aos códigos genéticos. Mais uma fartura aqui de apresentação de animais, agora sim na Europa Central, no local chamado Lascaux, na França, essa caverna que hoje está protegida, né, por uma legislação de preservação desse sítio histórico, e eles fizeram uma belíssima reprodução em tamanho real para dar uma dimensão da experiência da caverna, sem que as pessoas precisem entrar na caverna. Então, é possível, no simulacro, né, experimentar a mesma sensação do homem que entra na caverna, sem que as pessoas tenham que se deslocar até Lascaux, a própria caverna onde estão os desenhos originais. Mas são belíssimas reproduções, a gente vê um grau de perfeição mesmo, né, de reprodução muito exata do animal na sua tridimensionalidade. Então, a caverna de Lascaux, na França, traz ainda cavalos e búfalos, e é impressionante que, às vezes, eles reproduzem a cabeça do cavalo 4 vezes, como se eles quisessem, inclusive, copiar o movimento, ou seja, num gesto quase de registro cinematográfico, né? Então, está aí Lascaux, na França, a gente tem uma ideia, assim, das primeiras pinturas, da dimensão, a gente viu a reprodução, né? A Serra da Capivara, que foi falada, formação rochosa por fora, como é a entrada, o acesso. Ponto. Então, é isso. Essa é uma arte universalmente aceita e, como diria Kant, é um pensamento, né, que se perpetua pelo tempo. Entender que esse registro do homem tem uma importância vital para compreender a existência da arte desde os primórdios e entendendo como arte é a criação da beleza, essa ideia de a arte rupestre ser a essência de uma beleza, de registro, de produção, do gesto humano, tanto de adoração quanto de reprodução e racionalidade pela sobrevivência, a gente vai encerrando aqui a nossa aula, trazendo essa ideia do estudo da arte enquanto estudo do enigma da beleza, do enigma da criação.
Então, estudar arte é estudar a criação e o enigmático conceito de beleza, o que nós achamos belo. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham acompanhado a aula. Vamos ver aqui se eu retomo, então, a visualização de vocês, né, para que a gente possa, novamente, vamos ver aqui, né, se tudo foi gravado, se a apresentação foi feita. Eu vou revisar a aula antes de postar para vocês. E desejo a todos e a todas que sejam muito bem-vindos e bem-vindas. De aula, a gente tem alguns eixos básicos, né? A gente vai estudar a arte pela estética, a gente vai ter ações práticas, a gente tem um projeto de conclusão do bimestre, que é o Festival de Cinema Minstepo na Itapan. A gente tem uma base já de experimentação, desde o primeiro ano, vamos estar, né, já estamos, assim, vendo o estudo das cores, o uso do círculo cromático, né, da paleta de cores, do espectro de luz, a incidência da luz, do claro, do escuro, a nossa representação pictórica. Então, acho que é muito importante a gente compreender esse lugar da arte e ficar atento a tudo que seja o seu significado, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Eu vou encerrar por aqui, para que a gente possa conversar mais ao vivo, em sala de aula, e não em aula gravada, tá certo? Então, até já, e muito bom ter vocês aqui. Qualquer pergunta, estarei à disposição para esclarecer. Um abraço bem grande, até nosso momento